Uma nova crise está rondando Donald Trump. E quem puxou o fio foi o ex-aliado que virou adversário, o Elon Musk. Foi ele quem usou as redes sociais para afirmar que o Trump está envolvido no que se chama de Epstein Files. Esse é o nome do conjunto de informações que a justiça estadunidense tem sobre as investigações dos crimes do Jeffrey Epstein. Segundo Musk, Trump aparece nesse material como frequentador do círculo de poder e segredo que o Epstein manteve por anos. A postagem reacendeu um assunto que o Trump tenta deixar para trás. Nos anos 90, ele foi visto diversas vezes em festas e eventos ao lado do Epstein, em Nova York, Palm Beach e Mar-a-Lago, na Flórida. Numa dessas festas, segundo um organizador, os únicos homens convidados eram os dois, cercados de mulheres jovens. Na época, o Trump chegou a dizer que admirava o Epstein e que ele gostava de mulheres bonitas, muitas delas mais jovens. A relação só azedou anos depois, após uma disputa por um imóvel. Desde então, o Trump tenta se distanciar, dizendo que não tinha mais contato quando o Epstein foi preso. Mas as palavras do Musk mudaram esse jogo. Influenciadores da própria base conservadora passaram a cobrar ao Trump uma posição sobre o passado dele. Terça-feira, 22 de julho de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com um jornalista, escritor, nosso companheiro aqui no ICL Notícias também, o Jamil Chad, que acho que está pela primeira vez aqui no Em Detalhes junto comigo. É um prazer te receber, Jamil, bem-vindo. Gabi, que honra. Muito obrigado pelo convite. Imagina, a honra é toda minha. E eu acho que para a gente começar a nossa conversa, dessa vez a gente vai ter que dar um passo para trás. Normalmente a gente vai pelo mais quente. Mas acho que para entender essa história, antes de explicar o que a imprensa no exterior está chamando de Epstein Files, né, dos arquivos do Epstein, vale a pena a gente contextualizar quem é o Jeffrey Epstein, que foi preso por acusações de tráfico sexual. Ele cometeu suicídio em 2019, então, até antes da conclusão do julgamento dele. Então, quem é esse homem? E aí a gente vai destrinchando aqui. Vai dar muito pano para manga essa conversa. Sem dúvida nenhuma. Gabi, olha, ele é uma pessoa absolutamente influente, que tinha muitos amigos, que teve um impacto muito grande na vida de muita gente quando todas as revelações saíram, basicamente, né, vieram a público, desse tráfico, basicamente, de menores que era realizado sob seu comando. E aí, claro, aos poucos foi revelado, vamos dizer assim, a rede de clientes, a rede de pessoas, de amigos, de amizades, que eram basicamente clientes ou talvez não clientes na forma comercial, mas pessoas que se beneficiavam justamente desse tráfico. E claro, foi algo extremamente, foi uma bomba, principalmente na elite, eu diria, do mundo anglo-saxão, né? Tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido. Nós tivemos inclusive um príncipe, né, que foi basicamente afastado da monarquia britânica por conta, claro, de revelações e inclusive uma foto que ele aparece com uma dessas garotas. Então, claro, é uma pessoa que teve um impacto muito grande. Um impacto, e aí, Gabi, talvez a história importante desse contexto. Ele teve um impacto real, sem dúvida nenhuma, na vida de muitas pessoas, na vida de muitas meninas, absolutamente vítimas de toda essa história, mas ele povoou um outro campo, que é o campo, obviamente, da narrativa da extrema-direita. Por quê? Porque ele foi capturado, no sentido, a história foi capturada pela extrema-direita para dizer o seguinte: olha só como a elite política e econômica do mundo são perversas, são criminosas, como essa elite é basicamente tudo isso, criminosa, e que cria-se uma situação em que nós, o povo, estamos sob o comando de uma elite financeira, econômica e política que é perversa.
Então, essa é a construção que foi feita em relação à extrema-direita e a relação, no caso de Epstein, mais especificamente. E aí, com um componente político aqui nos Estados Unidos. Qual o componente? Os democratas. Olha só, os democratas eram aliados de Epstein, olha só, os democratas estavam envolvidos nessa enorme rede de corrupção e de prostituição e de tráfico de menores, etc, etc. Disso, Gabi, o que nós tivemos foi uma proliferação de teorias conspiratórias, de todo o tipo, de todo tipo. E Donald Trump chega, então, na campanha do ano passado, com uma promessa, que ele iria revelar, então, todos os arquivos de Epstein, de todo o processo, a agenda pessoal de Epstein, quais eram as pessoas que mantinham relações com ele. No fundo, alimentando essa teoria conspiratória, de que, claro, eu, Donald Trump, sou aquele que luto contra as elites. É um absurdo essa frase, né? Mas é o que ele colocou na campanha eleitoral. Eu sou vocês na Casa Branca. Eu sou o povo, basicamente, na Casa Branca, e que, claro, uma vez lá eu vou desvendar tudo, inclusive o dossiê de Epstein, para mostrar ao mundo quem são esses democratas. E ele ganha a eleição, não é que foi baseado nisso, mas isso fez parte da sua campanha eleitoral, principalmente para a base mais radical, eu diria, dos republicanos, da extrema-direita, que encampou essa história. Vamos lá, vamos revelar, vamos colocar Donald Trump no poder para revelar quem são esses criminosos democratas e a elite mundial. E aí, estamos nessa fase na qual Donald Trump chegou ao poder e 6 meses depois, nada de aparecer essa lista. Isso e aí, claro, vamos entrar nesse debate agora. Isso é muito curioso, né, Jamil? Porque o Donald Trump foi um dos que mais fomentou ali, junto com essa base trumpista do MAGA, revelar, né, dizer que revelaria os arquivos do Epstein, incluindo essa suposta lista de clientes, né, que são nomes muito poderosos, que teriam feito parte de um esquema de tráfico de menores, e o Trump fomentou muito isso. Foram os republicanos que impulsionaram, né, dizendo que haveria muito mais por trás dessa morte do Jeffrey. E aí, depois, agora, ele, no fim das contas, está sendo vítima do que ele próprio arquitetou. Isso é muito curioso, né? Até quando ele nomeia a Pam Bondi para a Procuradoria-Geral ali nos Estados Unidos, ela também fazia coro dizendo que liberaria essa lista completa. E hoje ela diz que não há, na verdade, essa lista. Então, o Donald Trump está sendo cercado por todos os lados e essa explicação não está satisfazendo nem a base dele, nem também a oposição. É muito curioso como isso se desenrolou. Muito, mas é aquela história, né, Gabi? Você usou de uma teoria conspiratória para vencer uma eleição. Isso. E aí você precisa sustentar aquela teoria conspiratória que não, talvez, ou não tenha relação com a realidade, ou quando foram olhar para as revelações que trariam, né, esses documentos, falei, meu Deus do céu, nós não podemos revelar isso. Né? Não estou dizendo aqui que Donald Trump está ou não está, ninguém sabe. Né? Não tem como a gente falar, não, ele está, por isso que ele não está revelando, porque tem o nome dele no meio. Talvez, mas não é. Nós trabalhamos com fatos. O fato que nós temos hoje é que Donald Trump, depois de chegar na Casa Branca, decidiu que, opa, não é aqui que eu vou, não é por esse caminho que eu vou. Então, calma aí. Então, o que acontece? Essa base mais radical está se sentindo traída. Isso. Fala, calma aí, eu te elegi para fazer algumas coisas, entre elas, mostrar que a elite mundial e a elite política americana era corrupta. E cadê esse trabalho? Então, não tem sido feito isso, e aí, claro, o tema explodiu aqui nos Estados Unidos, mas, curiosamente, não da oposição. Claro que agora os democratas também estão, né, trabalhando nisso como arma, mas aí, principalmente por quem? Pelo movimento MAGA, pela base mais radical, absolutamente indignada com Donald Trump nesse momento, dizendo, calma aí, nós fizemos esse movimento para revelar quem é a elite mundial, quem é a elite americana. Cadê você agora dizendo que não vai fazer mais isso? Teve um episódio semana passada que foi muito constrangedor,
E aí, claro, criou-se todo um mal-estar, porque Donald Trump chamou essa base mais radical de republicanos ridículos. Sim. Então, ele ofendeu a sua própria base, aquela que levou ele à vitória. Né? Então, estamos nessa circunstância extremamente complicada para a Casa Branca agora. É curioso isso, né, Jamil? Não é a primeira vez que a gente vê a extrema-direita, quando acuada pela própria base, parece que a saída que encontra ali é ofender os seus próprios apoiadores. Esse é um movimento que a gente já viu a família Bolsonaro fazer também, e agora o Donald Trump. Justamente isso me chamou muita atenção, né? O pessoal ali do movimento MAGA queimando bonés, pressionando o governo Trump por mais transparência, essa própria procuradora também, a Pam Bondi, que é apoiadora do Donald Trump. Falando um pouco aqui sobre esse apoio interno que o Donald Trump pode perder, o quanto isso pode reverberar nas eleições, né? O Statista, que é uma plataforma de análise de dados alemã, avaliou como os eleitores desaprovam o governo Trump ao lidar com certos assuntos. E aí, tem vários ali. A gente pode elencar, por exemplo, alguns só para as pessoas terem ideia. Rússia e Ucrânia, também o genocídio dos palestinos, enfim. O Epstein Files é o pior dessa lista. 63% dizem desaprovar a maneira como o governo Trump está lidando com isso. Aí, somado a isso, claro, a gente tem esse episódio dos apoiadores mais radicais, do MAGA, queimando bonés, enfim, falando publicamente. E o Trump desgastando essa base, né? Dizendo que eles são estúpidos e tolos que caem na armadilha. Como é que isso pode reverberar nas eleições, até as próximas que vem aí, né? De meio mandato, mas quero saber mais até como isso pode ter um potencial até de desgastar a imagem do Donald Trump como apoio à presidência. Gabi, isso é muito importante que você está colocando, porque, claro, entre os democratas, isso, sem dúvida nenhuma, a reputação de Donald Trump não é de hoje, ela é absolutamente, eu diria, abaixo de zero, né? Não temos aqui uma forma de medir, não, tem democrata moderadamente a favor das políticas de Donald Trump. Não tem. Né? Então, isso é muito claro. E ele ganhou, por mais que a gente ouça que ele ganhou por milhões de votos, a diferença ela foi de apenas 2 milhões de votos. Para lembrar que Obama, quando ganhou, se eu não me engano, a segunda vez, ele ganhou com uma diferença de 10 milhões de votos. Então, realmente, Donald Trump ganhou em todos os estados principais, etc, etc. Mas, em termos totais, em termos de votos, foram 2 milhões. Importante? É importante, mas não é avassalador que não possa virar essa mesa para a próxima eleição. E é isso que nós começamos a ver. Então, você tem, claro, os democratas ainda mais indignados, então, certamente, essa ala continua indignada. Você tem um grupo do meio intermediário que não vê uma mudança na qualidade de vida, nas promessas que Donald Trump fez que a inflação cairia, nada disso tem acontecido, e o que tem prevalecido é muita incerteza. Então, esse grupo do meio, esse grupo que talvez não tenha uma afinidade tão automática a um partido ao outro, também perdendo apoio. E aí que nós entramos nesse debate, da extrema-direita também dizer, calma aí, ele então não é aquilo tudo que a gente imaginava, ou aquilo tudo que tinha sido prometido. Então, você também tem um risco de ver a extrema-direita pela primeira vez se dividindo. Não é que a extrema-direita vai virar moderada, não é que a extrema-direita vai, então, apoiar os democratas, não é isso, mas é que ela eventualmente pode ou criar uma profunda desilusão e deixar de votar, lembrando que aqui o voto não é obrigatório, então você pode ter uma retração de um grupo de eleitores dizendo, então não vou votar por ninguém mais. Né? Então você tem isso, pode acontecer, ou até se dividir, criar um novo partido, apoiar Elon Musk, toda aquela história. Então tudo isso tem sido contabilizado como uma ameaça, sim, para Donald Trump na eleição agora de 2026. Qual a eleição? A eleição para o Congresso americano, que é fundamental para Donald Trump, senão ele não governa, pelo menos não da forma que ele gostaria. Então, isso tudo tem sido considerado como extremamente ameaçador. Eu diria que é a primeira crise profunda do governo
Donald Trump, mas teve Irã, teve o tarifaço, teve tudo isso, sem dúvida nenhuma. Mas sabe o que acontece? Desta vez, ela toca o coração do movimento extremista. E aí é fora do controle, né? Porque você criou uma base que ela é identificada com vários aspectos. Sim, melhora a situação econômica, etc., mas também um aspecto quase identitário. Qual é a identidade? De combater as elites, de combater a elite americana. E aí descobre-se que aquele eleito não está tão disposto assim a combater a elite. E aí, claro, é uma outra história. Isso é muito bom, Jamil. E aí você citou um nome ali muito importante, que é o Elon Musk, porque essa história ganhou muita força quando o Elon Musk vai para as redes sociais fazendo acusações contra o Donald Trump. Até acho que foi um dos fatores mais fortes, se não o fator mais forte de rompimento ali entre os dois, mas essa acusação veio no começo de junho, né? O Musk disse que o Trump foi citado nos arquivos do FBI sobre o Epstein, e esse, então, sendo um motivo de desgaste da relação entre eles, mas eu quero saber do cálculo político que o Elon Musk está fazendo aí também, lógico, né? Porque essa acusação do Donald Trump, e é essa análise que eu gostaria de te ouvir, se de fato isso pode fortalecer ou pelo menos abrir um caminho para o Musk se posicionar nesse jogo político. Por quê? Primeiro porque ele quer justamente engajar essa ala mais radical dos republicanos, o MAGA, e também, por outro lado, porque ele acabou de fazer o anúncio de um partido político. Então, ele está tentando, vamos dizer assim, se consolidar nesse cenário, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a grande pergunta é essa. Claro que criar um partido político nos Estados Unidos, Gabi, é muito difícil, não é? Eu quero fazer um partido político, né? Você tem que recolher assinaturas em todos os estados, etc. Realmente não é você não aluga um partido político, a não ser, quer dizer, você até aluga, é o que fez o Donald Trump, mas tem que pagar muita grana, né? E você precisa construir esse partido. Então não é da noite para o dia. A gente até conhece um certo país que abrir partido político é até mais fácil que tirar RG, né? Tem país assim. Mas, enfim, aqui não é tão fácil. Então, criar um partido político, acima de tudo, precisa quase de uma base motivacional, além de toda a estrutura política, sem dúvida nenhuma. De repente, essa pode ser essa base motivacional, quando você descobre que aquele... Insisto, por que eu estou tanto insistindo nisso? Porque isso aí não é uma questão que vai mudar a vida do americano. O que é que tinha no dossiê do Epstein? Não vai mudar a vida daquela pessoa. Mas o que é que muda? Muda a percepção que existe daquela base mais radical em relação àquele movimento que ela diz fazer parte. Ela faz parte de um movimento, vamos lembrar, quem é que faz parte disso? São os derrotados da globalização. São aqueles que a democracia talvez nunca tenha de fato beneficiado, criado um benefício real no sentido econômico, né? Não estou dizendo que são pessoas que eu diria que teriam outro caminho político, não. O que eu estou dizendo é que essas pessoas são as grandes derrotadas, as grandes frustradas do sistema. E aí ouviram de um certo candidato que existia um caminho para essa frustração, que era o movimento MAGA. Agora, também pode, e vamos esperar para ver o que vai acontecer, é uma volta de uma negociação entre Donald Trump e Elon Musk. Ok, Musk, o que você quer? Como eu posso te ajudar a não destruir o meu caminho? Então, tudo isso pode, obviamente, acontecer ainda nos próximos meses. Uma reconciliação, né, entre o Elon Musk e o Donald Trump, não dá para descartar. Agora, tem um componente que é interessante de a gente trazer aqui, que é uma reportagem do Wall Street Journal, que é de uma carta, envolvendo uma carta, e o Donald Trump foi a público para dizer que vai processar, anunciou um processo contra o jornal também. Então, queria que você explicasse um pouco como isso também se soma a essa história que já está bastante inflamada pela opinião pública também. Claro, e aí é uma história também muito curiosa, porque o Wall Street Journal sempre, desde o começo desse governo, apoiou as políticas econômicas de Donald Trump. Era o grande aliado de Donald Trump dentro de Wall Street. É basicamente o grande apoiador de Donald Trump em todas as
as suas opções econômicas, pelo menos por enquanto. Chegaram a questionar a questão o tema das tarifas, etc., mas, de uma forma geral, é um jornal que tem se posicionado ao lado de Donald Trump. Quem é o dono? Rupert Murdoch. Quem é Murdoch? Justamente um dos grandes aliados de Donald Trump nessa campanha para voltar ao poder. Então, o Wall Street Journal publicar uma carta dessa, ou esse documento, o que dizia esse documento? Era basicamente supostamente uma prova de que Donald Trump tinha uma relação muito próxima com Epstein e num formato muito característico, talvez, de fazer parte de alguma outra estrutura. Então, era basicamente um desenho de um corpo de uma mulher e assinado por Donald Trump num local íntimo, vamos dizer assim, desse desenho. O Wall Street Journal publica isso. Agora, nós não estamos falando aqui de um jornalzinho de algum lugar, da esquina de algum bairro. Nós estamos falando do Wall Street Journal, que, obviamente, para publicar isso, teve, obviamente, uma apuração extremamente profissional, né? Agora, o que faz Donald Trump depois disso? Na verdade, não só depois disso, durante a apuração, Donald Trump fala para os jornalistas do Wall Street Journal que vai processá-los se isso fosse adiante. E os jornalistas, inclusive, colocam na matéria que Donald Trump fez ameaça durante a própria apuração. E aí, quando sai a matéria, que sai não só o fato, né, ou pelo menos a apuração deles, e depois sai na mesma matéria que houve essa ameaça contra os jornalistas durante a apuração, o que Donald Trump faz? Ele vai à justiça e promete, basicamente, processar, quer dizer, ele processa o jornal e pede 10 bilhões de dólares, Gabi, 10 bilhões de dólares em indenização. 10 bi, obviamente, quebraria não só o Wall Street Journal, mas o império de Murdoch, de uma forma geral, mas, ao mesmo tempo, manda uma mensagem a todos os jornais do mundo, todos os jornais, não ousam me questionar. Né? Também tem esse componente. Perfeito, com certeza. É quase uma ameaça jurídica ali. Olha só como é que eu estou respondendo ao Wall Street Journal, né? E aí tem várias questões que são levantadas, que uma parte de teoria da conspiração e outra é o que não sabe porque não veio a público, então não tem como a gente saber, né? Que, por exemplo, gravações de materiais, isso eu estou falando aqui desses arquivos do FBI, né? Que tem sobre ricos e famosos, que é uma questão, tendem a ser uma mistura de informações reais, de rumor, especulação, enfim, que também politicamente na base republicana foi muito propagada de uma maneira que acaba se perdendo, né? Gravações em vídeos que também no decorrer desse processo, estava lendo. Tem uma parte desse material, né, que é sobre abuso sexual infantil, que foram encontrados por esses investigadores que o próprio Jeffrey Epstein baixava, e não que era ele e amigos dele abusando, né, dessas vítimas. Então, eu te pergunto, nesse componente de tudo que vem vindo com essa história, né, se essa crise pode afetar o Trump, no final das contas, a gente já falou um pouco sobre isso, mas mais eleitoralmente do que juridicamente. Precisaria ter uma prova contundente para que, de fato, isso fosse levado adiante. O próprio Musk dizendo que isso vai aparecer nunca apresentou nada de concreto, né, Jamil? Esse teu ponto é fundamental, Gabi, porque não é, pelo menos por enquanto, hoje uma questão judicial. Eu, sinceramente, eu imagino que durante todo o processo do Epstein, se o nome de Donald Trump já tivesse aparecido de uma forma, vamos dizer assim, talvez incriminatória, claro, talvez já teria vindo à tona isso antes, e não com ele já como presidente. Agora, o que constrange é justamente a parte, vamos dizer assim, a campanha eleitoral, a promessa política e hoje o papel dele como o defensor daqueles que estão longe do poder. Não, eu sou parte do poder. Então eu não desmonto nada disso que vocês imaginam que eu posso desmontar. Então é muito mais hoje uma questão política do que judicial. Mas calma, a gente não sabe. De repente virá uma questão judicial. Mas por enquanto não. Por enquanto é, acima de tudo, uma questão política de reputação daquele que mentiu em tantas ocasiões
sobre tantas coisas da sua vida particular e das promessas de campanha, e que hoje não é a esquerda que descobriu que ele mentiu. É, basicamente, o seu próprio movimento político, que hoje, pela primeira vez, isso é fundamental, pela primeira vez tem uma dúvida em relação a quem é, de fato, Donald Trump, em relação às promessas que ele fez. Perfeito, até também pela relação de amizade, que aí sim, de fato, ele teve com o Jeffrey Epstein, que aí fomenta mais ainda especulações a respeito disso. Algumas matérias já foram feitas a respeito de uma briga por um imóvel entre o Donald Trump e o Epstein. Claro, Gabi, e por isso que é muito perigoso, claro, a gente chegar a conclusões. Não, ele está na lista e por isso ele não está divulgando. Não. De repente, são outros crimes, né? São outros problemas, inclusive financeiros, talvez. Enfim, tem toda uma repercussão que poderia ir para outros caminhos. O que é fato é que hoje o problema central de Donald Trump não é judicial. O problema central dele é justamente de identificação com a sua base mais radical. Ele também fez outras 2 promessas de liberação de arquivos. Da morte, do assassinato do JFK, né, e assassinato do Martin Luther King. Muitos acadêmicos que passaram anos estudando todos esses documentos diziam não tem mais nada para ser divulgado que a gente já não saiba. Ou são documentos secretos que nunca ninguém viu. Mas tudo que está divulgado já é conclusivo, já existe documentos suficientes de domínio público. E aí que faz? Donald Trump vai lá e divulga. E o que aconteceu depois da divulgação? Algum fato novo? Nada. Detalhes ali, porque ele, né, coisas absolutamente pequenas. Mas não houve nenhum fato determinante nessas revelações, nem do Martin Luther King e nem do JFK, que tenham mudado a história desses casos. Ou seja, aquela promessa de campanha, eu fui a um comício no qual ele fez a promessa, e as pessoas aplaudiam como se elas falavam, é isso aí, agora vamos descobrir, etc. Não tinha mais nada, né? Então, faz parte, sim, de uma narrativa, de uma construção, de que eu vou ser transparente, quando a gente sabe que, claro, Donald Trump com a imprensa, principalmente, tem desmontado qualquer fator ou característica de transparência nessa república. Perfeito, Jamil. Sem contar, claro, não vou nem entrar nesse mérito, mas o quanto é delicado. Você está falando aqui de vítimas de tráfico sexual, menores de idade, enfim. Então, não é assim, né? Tudo virar público dessa maneira. É preciso que se tenha cuidado com essas vítimas. Isso aqui, acho que nem preciso entrar muito nesse mérito, mas só para não deixar aqui de... Com as vítimas e com pessoas que, de repente, estão ali com os nomes colocados, mas que não estiveram envolvidos no esquema, né? Porque você pode, sei lá, pessoas que conheciam Epstein e que não estavam envolvidos no esquema. O fato de aparecer o nome de uma pessoa não significa que existem provas de que aquela pessoa estava envolvida naquele caso. Então você joga todo mundo de uma forma indiscriminada. Como você disse, as vítimas centrais nessa história. É absolutamente fundamental que a justiça proteja as vítimas. E também aqueles inocentes, que não tem nada a ver com a história, mas que, eventualmente, uma revelação dos nomes significaria que, para a opinião pública mundial, já estariam condenados, o que também é uma injustiça, né? Então, enfim, por isso que a justiça atua de uma forma profissional, etc. Porque, claro, não é jogar o nome de todo mundo na lama de qualquer forma. É isso, Jamil. Resta saber agora como é que o Trump vai reagir a esse desespero também, porque isso pode prejudicá-lo eleitoralmente. Não sei se é bravata ou não, mas está dizendo que vai existir transparência. Não sei como é que ele vai seguir com esse caso e o que ele vai trazer a público, mas acho que a gente ainda vai conversar a respeito disso. Obrigada, meu querido, e até uma próxima. Um prazer te receber aqui. Pode voltar. Pode convidar, eu volto sim. Com certeza. Beijo. Até a próxima, Jamil. Um beijão.
E quero te convidar também para o nosso evento no dia 27 de julho. É nessa semana, nesse domingo, para ser mais específica, que a gente vai divulgar um pacote de novidades aqui no ICL. O maior pacote, isso eu posso te adiantar, do nosso jornalismo, no setor de educação e entretenimento também. Então tem um monte de coisa nova que a nossa equipe, que o Edu Moreira está preparando e que ele vai anunciar num evento gratuito online que você pode se inscrever. Vai lá em detalhesicl.com.br. Vale a pena, é o maior evento que a gente vai ter com novidades para a nossa comunidade e não é à toa que a gente tem esse nome ICL Eterno, você vai descobrir junto com a gente. Agora, na sequência, tem o Mercado Investimentos, depois o Rolê ICL e você pode acompanhar o Em Detalhes nas plataformas de áudio também. A gente está aqui de segunda a sexta-feira. Obrigada e até amanhã. Já tá valendo? Tá valendo. Tá. Pois é, turma, eu tive que trocar a tela do computador para caber o plano que a gente está construindo há mais de 2 anos para o ICL. São mais de 300 pessoas envolvidas na construção desse que é o novo e mais revolucionário capítulo do ICL. Eu vou anunciar as novidades no dia 27 de julho e não vai ficar pedra sobre pedra. Quanto à turma lá da extrema-direita, que eles comecem a perder o sono, porque o negócio vai ficar ruim para eles. E a gente vai inaugurar um novo paradigma na educação, no jornalismo e no entretenimento. E vocês vão poder fazer parte disso. O melhor de tudo, para sempre. Vocês não perdem por esperar. Até lá. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.